Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje vamos dar seguimento ao que nós estávamos estudando na aula passada, porém, para finalizar esse capítulo, que já está bastante extenso, vamos ver aí um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna, ou pré-modernismo, ou modernismo no Brasil, certo? Então, vamos ver aí um conteúdo, só um pouquinho sobre isso, para vocês ficarem mais a par da situação, né, para a gente fechar esse capítulo do nosso livro, certo? Então, lápis e cadernos em mãos para fazerem suas anotações, possíveis críticas, indagações e tudo mais. Vocês precisam anotar, certo? Um bom aluno, um bom leitor, um bom ouvinte é aquele que também sabe anotar o aprendizado ou apontar as questões para discutir, levar para a sala de aula, mesmo que virtual, certo? Então, vamos lá, pessoal. O modernismo ou pré-modernismo ele está bastante ligado às transições, às mudanças que ocorreram no Brasil, né? Nós precisamos atentar para alguns eventos importantes que aconteciam na época, ou aconteceram, né? Eventos cruciais que faziam parte das mudanças do nosso Brasil, né? A recuperação da economia do Brasil, que passava por uma crise na exportação do café, o surgimento das primeiras empresas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, né? Resultando aí no surgimento da classe operária no Brasil, e o fim da escravidão, né, e da monarquia em 1889, né? Isso dá a entender aí que o Brasil ele estava em mudança, né, e estava mesmo, mas não foi tão fácil assim, nenhuma mudança é fácil, ainda mais se tratando de Brasil, né? E foi na arte literária que aconteceu ou que começou esse movimento modernista no Brasil. A gente pode enfatizar dois autores importantíssimos, que são Aloysio de Azevedo e Euclides Cunha, certo? Aloysio de Azevedo, ele nasceu em 14 de abril de 1887 e foi um romancista, cronista, diplomata, né? Pintor, ele era multiarte, né? Ele era tampa e sonhava com uma sociedade sem preconceito, né? E isso era nítido em suas obras, né? Ele enfatizava duras críticas ao preconceito racial, né? Entre as obras dele estava aí O Mulato, né? A Casa da Pensão e O Cortiço também, que é um dos livros mais conhecidos dele, tá certo? Que apresentou, foi um dos primeiros romances brasileiros que apresentou a questão da homossexualidade, certo? Um livro O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Quem não tem, quem deseja ler, é um excelente livro, eu tenho. Caso vocês sintam interesse, né? Eu posso escanear e mandar para vocês também, certo? Então, é um livro bastante interessante e trouxe aí nessa Semana de Arte Moderna, dentro do Rio de Janeiro, né, o próprio modernismo, esse conceito bem moderno, que seria não algo novo, mas dentro da literatura, dentro das escritas, seria algo novo, moderno, né, para as pessoas, para os leitores, certo? E ele era um cara muito polêmico, né? Euclides Cunha, por outro lado, ele nasceu no Rio de Janeiro, certo? No Cantagalo, no Rio de Janeiro. Foi um escritor e jornalista que também se destacou aí pela sua inteligência, né? Pelo militarismo, certo? Ele chegou a receber um título de bacharel de primeiro-tenente, né? Dentro de tantas obras que ele tem, a que mais se destaca aí é os Sertões, né? Que é uma das obras mais emblemáticas do pré-modernismo no Brasil. E essa obra, Os Sertões, ela traz questões bastante recorrentes, vem tratar também algumas sobre a Guerra de Canudos, certo? Então é um livro muito que traz questões bem atuais da época, né? Traz bastante polêmica, certo? E dentro do livro tem vários trechos que a gente pode mencionar, que também fazem aí várias críticas à sociedade do período, certo? Para notar que Euclides Cunha, antes, ele destacava a desigualdade social nessa obra, a diferença entre o homem do litoral e o homem sertanejo. Foi uma obra bastante estudada por sociólogos para compreender o Brasil antes e depois da República, certo? Nessa obra, Euclides ele rompe de vez com suas ideias preconcebidas, né? Percebe que há bastante desigualdade na sociedade e ele descobre o verdadeiro interior do Brasil, bem diferente das ideias que ele tinha anteriormente, certo?
Então, a chegada do modernismo também, ela marcou a liberdade de imprensa, né? Nas primeiras décadas do século XX, a liberdade de imprensa possibilitou a produção gráfica de obras impressas em jornais e revistas, né? Um cara que criou destaque nessa época foi o Angelo Agostini, né? Que ele nasceu na Itália em 43. Ele produziu várias revistas ilustradas, principalmente sobre o Rio de Janeiro, certo? Agostinho ele faz uma crítica à omissão do governo diante da febre amarela, uma triste realidade da época, certo? Então, ele trouxe várias questões nas suas revistas, questões ilustradas, muito polêmicas também. E para fechar um pouquinho sobre essa discussão do modernismo, tem vários outros autores, pintores, escultores, jornalistas que se destacaram na Semana de Arte Moderna, porém eu trouxe aí esses início para vocês terem uma noção, mas o que é que a gente traz de tão emblemático e tão potencial nessa Semana de Arte Moderna? As obras que foram trabalhadas e difundidas durante a Semana de Arte Moderna, elas trouxeram na sua bagagem questões sociais muito decorrentes no Brasil do período, né? Várias denúncias e críticas ao governo. E essa semana ela foi bastante importante, né? Para a questão da reflexão da população mediante tudo isso, dentro dessas obras. Então, obras que até hoje, como o Curtiço, nós podemos ler, e traz problemas e questões recorrentes do mundo, e que eram bastante atuais naquele período. Então, essa Semana de Arte Moderna ela foi um boom na questão da crítica social do governo do Brasil, né? Na época em que foram escritas ou feitas essas obras, certo? Então, foi muito importante essa Semana de Arte Moderna dentro do Rio de Janeiro. E, mediante tudo isso, logo depois, a gente vai estudar aí um governo também que foi muito emblemático, né? E muito característico aí no Brasil, certo? Que foi a Era Vargas, certo? Então, na nossa próxima aula, nós vamos dar início aí a esse capítulo que nós vamos estudar um pouquinho sobre a Era Vargas, e a gente vai poder fazer uma relação sobre os pensamentos difundidos nessa Semana de Arte Moderna no Rio de Janeiro com essa nova era que vai se instalar aí no Brasil, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer problema, me procurem no privado, que eu estarei pronta para atender e ajudar vocês, certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula no Google Meet. Espero por vocês.